Aleluias. Mas aqui eu vou aprender com Mateus algo. Por mais que Mateus era mal visto pela sociedade, por mais que Mateus, aleluias, fazia algo que até desagradava ao Senhor, mas no momento que Jesus falou para ele assim: segue-me, a palavra vai dizer o quê? E ele levantou-se e o seguiu. Ele não questionou, ele não olhou para ele e falou: mas espera aí, Senhor, eu não mereço. Agora ele levantou e seguiu Jesus. Aleluias. Porque eu acredito que por mais que ele não servia a Deus, ele sabia quem Jesus era. E nesta noite Jesus está perguntando para mim e para você: você sabe quem realmente Jesus é? Aleluia. O que Jesus tem feito por você, o que Ele tem ainda para fazer por você. Aleluia. Porque quando nós entendemos isso, não é qualquer luta, não é qualquer prova, não é qualquer pessoa falando na tua orelha, não é qualquer perseguição que você vai largar Jesus, não. Você vai continuar. É como a palavra diz: você vai pegar a tua cruz e vai seguir ao Senhor, vai negar a si mesmo e seguir ao Senhor. Aleluia. Então Mateus, naquele momento, ele não quis saber se o amigo ia falar dele, se as pessoas que andavam com ele iam falar dele. Ele não quis saber nem da família dele, porque vai dizer que ele seguiu, ele não olhou para nada. Ele renunciou tudo à vida dele passada e falou: a partir de hoje a minha vida é outra, não importa o que os outros querem, importa o que eu quero. Uma pessoa decidida. Aleluias. Que eu e você possamos ser pessoas decididas, saber o que você realmente quer. Opinião, aleluias, ter opinião naquilo. Porque quantas pessoas também que às vezes fala algo e não cumpre com aquilo que fala. Pessoas de duas palavras. E Jesus não, Jesus que é uma pessoa que tem opinião. Aleluia. Segue-me, vou seguir. Aleluia. Levantou e o seguiu. Glória a Deus. E como eu disse, a resposta dele foi imediata. Ele não cochilou em dois pensamentos. Ele não ficou pensando: será? Entenda algo, as oportunidades muitas das vezes não batem duas vezes na porta. Às vezes, se eu e você ficar cochilando em dois pensamentos, vamos ficar para trás. Jesus vai vir, busca a igreja e você vai ficar. Aleluias. Então que eu e você possamos ser uma pessoa decidida, pessoa de opinião própria. Aleluias. Fazer aquilo que realmente você sabe que é melhor para você. E o que é melhor para mim e para você é andar com Jesus. Aleluias. O interessante que após Mateus tomou aquela decisão, a Bíblia vai mencionar que Mateus, estava junto com Jesus na casa, e ali chegou muitos publicanos, aqueles falsos amigos que não muitas vezes andam ao nosso redor. Chegou também alguns pecadores, e todos sentaram junto ali. E eu acredito que Mateus estava sentado junto, e os discípulos à volta de Jesus também. Aleluias. E o interessante é que naquele momento os publicanos se levantou, os falsos amigos se levantou, e aí começou a questionar Jesus. Aleluias. E perguntando: mas espera aí, o teu mestre aí, vamos dizer com as minhas palavras, é um homem santo, é um homem que é de Deus, por que está andando com os pecadores? Em outras palavras, porque Mateus é um grande pecador, está do lado dele. Aleluias. Mas aqui Deus me deu uma revelação logo no início que eu li essa palavra. No momento que Jesus chamou Zaqueu, o que vai dizer aqui? Vai dizer que ele levantou. Entenda isso. No momento que Jesus estava passando, Mateus estava sentado. E Jesus falou: segue-me. Mateus: estou pronto, vou seguir. Aqui aonde eu acabei de ler, está dizendo o quê? Que Jesus e Mateus e todos os discípulos estão sentados. Mas no momento que aqueles publicanos, aquelas falsas pessoas se levantou contra Mateus, quem se levantou foi Mateus? Não, Jesus levantou. E aí começou a falar, a defender Zaqueu e todos aqueles. O que eu aprendo aqui? No momento que eu me levanto, me ponho na posição do Senhor, começo a fazer a vontade dele, eu não vou precisar se levantar contra os meus inimigos, não. Eu tenho um que é todo poderoso, que a mão dele alcança, aleluias, e ele sim vai julgar a minha causa, ele sim vai pelejar por mim, aleluias. Porque aqui eu vejo que todos ficaram sentados, mas eu acredito que Jesus levantou e falou: pera aí, não é assim não, aleluias. Eu não vim para o são, mas sim eu vim para os doentes, porque eles necessitam da cura. Eu vim atrás daquele que realmente
por mais que pecadores, ele confessou o teu pecado e se arrependeu. Eu vim por essas pessoas. Então aqui eu vejo que Jesus se levantou e começou a defender aquele povo. Aleluias. Então entenda isso, nós temos um Deus que Ele nos ama tanto, que mesmo nós no erro, quando nós confessamos nosso erro de todo o coração, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Não dê ouvido para que as pessoas falam, mas sim dá ouvido para que Jesus pensa de você, para que Jesus pense de mim. Aleluias. Porque se nós ficar ouvindo as pessoas, nós vamos desistir da caminhada do Senhor. Porque as pessoas muitas das vezes só sabem apontar o seu defeito, não sabem falar: aquela pessoa se esforça tanto para estar na casa do Senhor. Nossa, aquela pessoa trabalhou o dia inteiro e veio aqui para a casa do Senhor. Nossa, aquela pessoa não falta culto. Não. Nossa, aquela pessoa está na igreja e está errado nisso. Nossa, aquela pessoa está na igreja e mesmo assim está errado nisso. Começa a apontar os erros, não vê a nossa qualidade. Mas Jesus, aleluias, Ele não apoia o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluias. Porque Ele sabe que o amor dEle, aleluias, é tão grande que vai fazer com que essa pessoa se arrepende do erro e comece a caminhar com Ele verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Aleluias. Então ali vamos observar que Jesus, Ele levantou e começou a falar. Mas nós sabemos que por mais que tenha alguém que defende por nós, sempre pessoas vão se levantar, aqueles que sabem mais, e vai querer contestar, vai querer falar, vai querer apontar, vai querer muitas das vezes nos colocar para baixo. Mas Jesus ainda Ele vai continuar dizendo, Ele vai dizer: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Aleluia. Então naquele momento eu vou entender o quê? Vou entender que Jesus, Ele defendeu todos que estavam ali, e ainda Ele quis mostrar: se vocês não têm misericórdia, aleluias. Misericórdia, nós sabemos, né, no culto passado foi falado, é quando uma pessoa se aproxima da outra e se coloca na posição da outra, naquilo que a pessoa está passando. Aleluias. Misericórdia é você entender o sofrimento da outra pessoa, não olhando de cima para baixo, mas sim você chegando lá embaixo e falando assim: nossa, a tua caminhada é difícil, hein? Você sofreu muito, olha, tudo isso que você passou. Aleluias, eu entendo o seu sofrimento, isso é misericórdia. Mas hoje em dia, a pessoa só quer te apontar, quer apontar o seu defeito, falar mal de você. Mas Jesus estava dizendo assim: tenha misericórdia desse povo, eles são pecadores, mas se coloca no lugar deles. Hoje eles se arrependeram, hoje Ele quer um novo caminho, hoje Ele quer fazer a diferença na vida dele, Ele quer uma oportunidade. Aleluias. Da mesma forma que aquela mulher na beira do tanque, ela precisava de uma oportunidade, na beira do tanque não, na beira do poço, ela precisava de uma oportunidade, mas ela nunca teve, só teve no momento que Jesus chegou ali. Por pessoas ela não teve nenhuma, mas quando Jesus chegou ali, Jesus, aleluia, da forma dele, aleluia, ele soube expressar para aquela mulher, e ela entendeu, aleluia, que Jesus não estava ali para julgar ela, para falar dos problemas dela, mas sim estava ali para mudar a vida dela, da noite para o dia, da água para o vinho. E todos conhecem a história. Aquela mulher que tinha vergonha de buscar água no poço, e ao meio-dia que não tinha ninguém, vai dizer que após ela ter um encontro com Jesus, ela largou o cântaro e foi pregar, vamos dizer assim, se tornou uma missionária, foi falar daquilo que Jesus fez para aquela cidade, e vai dizer que todo aquele povo veio atrás de Jesus. Aleluia. Uma mulher que era envergonhada, a partir do momento que ela entendeu o que Jesus tinha na vida dela, ela se tornou, vamos dizer, um espelho. Aleluia, porque ela fez o ID do Senhor. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. Mas eu e você temos que entender isso. Temos que entender que Jesus, Ele perdoa nossos pecados. Aleluia. Jesus, Ele entende a nossa dor. Da mesma forma, eu tenho que entender a tua dor. Você tem que entender a minha dor. Aleluia. Nós temos que ser misericordiosos. Porque Jesus vai continuar dizendo o quê? Que significa que é misericórdia. Quero e não quero sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluias. Jesus, Ele sabe que nós temos falha, que nós somos falhos, que muitas das vezes, vamos dizer no linguajar, nós pisamos na bola, né? Nós erramos. Aleluias. Mas Deus todos os dias está com a mão estendida. É como aconteceu com Pedro.
Pedro, no momento que quis ir até Jesus, Jesus falou, vem, ele falou, eu vou. Jesus, eu acredito, por ele ser onisciente, ele saber de tudo, ele sabia que Pedro ia afundar, então Pedro vai, mas no momento da caminhada até Jesus, Pedro olha para a tempestade, Pedro olha para o barulho e sente medo e afunda, e Jesus já estava com a mão estendida, aleluia. Então Deus sabe que nós somos limitados, Ele todo momento está com a mão estendida. A diferença é o que? Você vai estender a mão para Jesus para Ele te levantar novamente? Ou você vai continuar no erro, fazendo tudo errado, aleluia. Que eu e você possamos reconhecer, eu sou falho, mas todos os dias eu estendo a mão, Jesus me levanta, me ajuda, eu quero melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor, aleluia. Porque no momento que você achar que é perfeito, você já está pecando, porque se você fosse perfeito, você não estaria aqui. Jesus já tinha te levado, aleluia. Então estamos aqui ainda porque Jesus está nos modelando, nos transformando, nos ensinando, aleluia, nos tornando instrumento do Senhor, aleluia. Então aqui vamos observar que Mateus, por mais que ele era falho, Jesus chamou ele, porque Jesus não chama os perfeitos, mas sim os improváveis, aquele que muitos ninguém dá nada, mas quando está com Jesus se torna vaso e instrumento do Senhor, aleluia. Vamos entender que Jesus chamou Mateus, foi para uma nova vida, porque a vida de Mateus todos sabem, cobrando imposto, e eu disse no início, pessoas olhavam para aquele homem, não sentia alegria, via ele como um homem mau, um homem que ia lá, tirava o dinheiro deles, por mais que muitas das vezes poderia ser o trabalho dele, mas ele fazia aquilo, mas mesmo assim, Jesus chamou ele, e Jesus chamou ele para uma nova transformação. No momento que ele levantou e falou, eis-me aqui, naquele momento ele estava deixando a vida para trás, velha, não ia ser mais cobrador, não ia ser mais aquele homem, mas sim ia se tornar um novo homem, aleluia, uma nova vida, porque ele ia abrir mão de tudo aquilo que ele via. E se a gente observar, ele tinha uma condição boa, quem sabe ele era até rico, mas ele desistiu tudo aquilo para seguir Jesus, aleluia. Por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus é mais importante do que qualquer riqueza, porque a nossa maior riqueza está no céu, nós não vamos olhar para o mundo. Nós queremos conquistar as coisas, com certeza, mas entenda, Jesus tem que ser a premissa de tudo, Ele tem que estar em primeiro lugar, porque graças a Ele nós conseguimos as nossas coisas da terra, graças a Ele nós conseguimos o nosso carro, a nossa casa, o pão de cada dia. Se não for Deus, você pode ter certeza que tudo isso um dia vai acabar, e aí você vai falar assim, nossa, eu preciso de Deus. Mas quando nós colocamos Deus na nossa vida, pode ter certeza que as outras coisas Deus vai encaixando, vai nos trazendo, vai nos abençoando, aleluia, porque Deus é um abençoador. Se nós ter Ele na nossa vida, pode ter certeza que a nossa vida é abençoada, aleluia. E o interessante que Mateus, ele era um cobrador de imposto, e no momento que Jesus chamou ele deixou de ser um cobrador de imposto para se tornar um evangelista, para se tornar um pregador da palavra, um homem que levava a palavra do Senhor, um homem que fazia a vontade de Deus. E é isso que Deus quer na minha vida e na tua vida. Um dia lá atrás eu era uma pessoa tímida, ficava escondida, não queria falar, e hoje é o que Deus fez comigo. É Deus, porque dependesse de mim, jamais eu tinha essa capacidade, jamais eu sonhei um dia estar no púlpito, ainda mais ser um pastor, nunca na minha vida. Mas quando Deus quer fazer, Ele só precisa de você falar assim, eis-me aqui, aleluia. Ele só precisa que eu e você tome a decisão e seguir. A caminhada é Ele que transforma, é Ele que faz. Ele pega aquele que muitas das vezes, né, pode até criticar, fala mal, e transforma e mostra, coloca aqui e fala assim, não é ele, mas sim sou eu na vida dele, aleluia. É Deus, não é a pessoa. Se a pessoa fosse capaz, ele já tinha sido isso faz tempo, mas quando Deus entra, é Deus que faz, aleluia. E muitas das vezes nós queremos fugir do nosso chamado. Aqui eu falei sobre Mateus, que quando Deus chamou, ele aceitou e foi. Mas muitas das vezes nós não entendemos o chamado de Deus e questionamos. Muitas das vezes nós queremos, vamos dizer assim, até lutar contra o nosso chamado, e estamos lutando contra Deus. E quando nós fazemos isso, pode ter certeza que você perde, de uma forma ou de outra. Se Deus realmente quer você para fazer a vontade dele, não tem como você lutar com Deus. Quem não lembra, né, da passagem
de Saulo, em Atos 9, vai dizer o quê? Que ele perseguia os cristãos, e ele procurava, ele achava que aquilo que ele fazia era verdade, que era o certo, mas teve um momento que Jesus, vamos dizer com as minhas palavras, Deus, mas espera aí, ele está fazendo tudo ao contrário do que eu quero na vida dele. Já que ele não entra no eixo do jeito que é para entrar, então eu vou ter um encontro com ele. E a Bíblia vai dizer que ele teve um encontro com Jesus no caminho a Damasco, e naquele momento vai dizer que ele caiu por terra e viu aquela luz tão forte que ele ficou cego, não enxergou nada. E naquele momento ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Muitas das vezes, quando nós, isso que Deus está me trazendo aqui, muitas das vezes, quando nós não aceitamos o nosso chamado, nós estamos lutando contra Deus, lutando contra aquilo que Deus está fazendo, porque às vezes Deus quer te tornar um grande evangelista, um pregador, um pastor, um pregador, uma missionária, e você não está fazendo ao contrário. Aleluias, está querendo, vamos dizer, ir contra a vontade de Deus. Então deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Deus só quer que eu e você dê a oportunidade para ele trabalhar. Ele sabe qual instrumento você é, qual instrumento eu sou. Então ali vai dizer o quê? Que Paulo, ele estava perseguindo a igreja, mas quando ele teve esse encontro com Jesus, vai dizer que quando ele ficou cego, ele foi parar numa casa, e ali naquele momento ele estava orando, se não me falha a memória, a casa de Zacarias, não me lembro direito, né? Ananias, não me lembro direito qual a casa. Então ele estava ali orando, e vai dizer aqui em Atos 9:15, vai dizer, no 13 vai dizer que ele, não fala a memória, é Zacarias, vai dizer que começa a questionar Deus, porque ele vai dizer: mas espera aí, Senhor, respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, ou seja, de Paulo, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ou seja, Ananias estava dizendo que Saulo era um homem mau, um homem que perseguia os cristãos, matava, fazia crueldade. E aí ele vai dizer: e tem poder dos principados e sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então naquele momento Ananias estava questionando aquilo que Deus queria fazer na vida de Saulo, e estava dizendo: mas espera, esse homem aí, não tem como ser esse homem. Muitas das vezes as pessoas nos julgam: oh, esse daí roubou, matou, fez tanta coisa ruim, né? Mas aqui eu vejo que ele estava com medo, Ananias estava com medo. Mas espera, esse homem fez tanto mal e ainda tem poder para fazer mais mal ainda. Mas olha o que Jesus vai dizer no verso 15: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, para Deus, para Jesus, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluias. Então entenda algo aqui que eu aprendo. Muitas das vezes estamos lutando contra o nosso chamado, mas se Deus quer fazer a obra, Ele faz. Não importa se você quer ou não quer, nem que você tenha que cair por terra, nem que muitas das vezes você vai ter que ficar com os olhos carnal sem enxergar, para enxergar o espiritual, mas Ele faz. Segunda lição que eu aprendo aqui, aleluia, que por mais que a prova é grande, a luta é grande, pode ter certeza que o chamado é maior ainda. Aleluia. Porque aqui vamos ver a vida de Saulo, né, que é Paulo. Vamos observar que ele passou por uma grande dificuldade, mas porque ele era escolhido, o chamado dele era grande. Como Jesus disse aqui na palavra, ele ia pregar para os gentios, ou seja, para as pessoas pobres, mas também ia ter que pregar para rei, para os filhos de Israel. Aleluia. Então o chamado de Paulo não era qualquer chamado. Aquilo que muitos, vamos dizer, os próprios discípulos tinha medo, vamos dizer assim, de falar, Deus levantou Paulo para falar. Entenda algo: às vezes tem pessoas que não têm a coragem para fazer aquilo que você tem, e Deus está só esperando você estar na posição dele para fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Então não deixe de fazer o ID do Senhor. Seja que nem Mateus: segue-me, já levanta na mesma hora e segue. Não fuja do teu chamado, não fuja da vontade do Senhor. Aleluias. Porque aqui vamos observar, enquanto Paulo estava fazendo a vontade dele, né,
achando que era certo, perseguindo o cristão. Após teu encontro, por causa disso, eu imagino que aqui no verso 16 vai dizer o quê? Vai dizer que Paulo iria padecer pelo nome de Deus. Aleluias. Então entenda, quanto mais eu e você demora para fazer o chamado que Deus tem na nossa vida, muitas das vezes nós vamos padecer pelo nome do Senhor. De que forma? Às vezes você está lutando para não fazer a vontade de Deus, outras pessoas estão necessitando da palavra. Então às vezes, por amor a Deus, eu e você vamos pagar um alto preço. Não que Deus não vai estar com você, vai estar, mas às vezes a prova vai ser grande durante a caminhada. Muitas vezes as pessoas vão nos perseguir, vão falar mal de mim, e você vai continuar fazendo a vontade. Porque no momento que eu e você faz conforme Paulo aqui, entende que o chamado dele era servir ao Senhor, fazer o ID, não importava o que fosse, vai dizer a palavra que ele ficou preso, foi chicoteado, tantas coisas ruins fez na vida de Paulo, e ele não desistiu. No final ele diz, combati o bom combate, guardei a minha fé, eu não lembro o versículo certinho, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Aleluia. Entenda, um homem que perseguia a igreja, matava cristão, ele foi até o final e não negou a fé de Cristo. Aleluia. É isso que Deus tem na minha vida e na tua vida. Mas entenda isso, seja conforme Mateus. No momento que Jesus te chamar, não olhe para o teu erro do passado. Entenda, é uma nova vida, uma nova caminhada. Aquilo já passou. O que eu tenho para fazer com você é coisas grandes. E aí vai, ide e pregai o evangelho. Faça o mesmo amor que Deus teve pela tua vida, tenha para o próximo. Amém? Que vocês guardem essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.